Muito bom dia, é uma alegria e uma satisfação de mais uma vez me dirigir e falar com você. E para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versos de número 26 e 27, que assim nos revela e nos ensina a palavra do Senhor. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Aqui nós vemos uma obra específica e especial do Espírito Santo em favor dos santos, em favor do povo de Deus, em favor daqueles que foram regenerados, salvos e libertos por Cristo Jesus, mediante a própria ação e intervenção do Espírito Santo. Note que o Senhor, Ele não somente nos salva, liberta, regenera e nos concede a nova vida, mas Ele também se faz presente em nosso coração, pela pessoa do seu Santo Espírito. E o Santo Espírito, Ele opera, Ele age especial e especificamente, sobretudo neste momento de comunhão, de relacionamento, de diálogo, de conversa com o Senhor, quando com Ele ou a Ele oramos. Porque veja, o Espírito semelhantemente nos assiste o que? Em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Veja que é importante que você reconheça isso, que você e eu e qualquer um, filho e servo de Deus, jamais saberá orar como de fato convém, segundo a perfeita, soberana vontade de Deus. Por isso que você e eu necessitamos, após a conversão, principalmente, da ação, da intervenção do Espírito Santo no nosso coração. Especialmente neste momento ímpar e singular da vida de cada um dos servos de Deus, quando a Ele dirige a sua oração. E continua o Espírito dizendo: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então note que o próprio Espírito que nos salvou, o próprio Espírito que em nós habita, por conhecer as nossas limitações, fraquezas, pequenina fé, limitada, falha, fraca, imperfeita, Ele intercede por nós. E continua o verso seguinte dizendo: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, referindo-se ao Deus Pai. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Muitas das vezes você e eu oramos e falamos com o Pai não segundo a vontade dEle, porque nós muitas das vezes colocamos os nossos desejos, princípios, vontades, esperanças, projetos, alvos e ideais à frente daquilo que, na verdade, a palavra do Senhor nos revela, o Senhor, por meio da palavra, nos ensina, mas nós queremos que os nossos desejos se sobressaem. E neste momento, o Espírito Santo, então, ora, intercede ao Senhor, conforme e segundo a vontade dEle. Por quê? Porque Deus é Espírito e o seu Espírito em nós habita. E você reconhecendo isso, buscando ao Senhor, orando, falando com o Senhor, reconhecendo a sua total e completa dependência dEle, então o Espírito Santo te conduzirá
e te ensinará e te levará a inclinar-se e a colocar-se diante do Senhor e aos pés do Senhor de uma maneira humilde e submissa e dependente dele em tudo e em todo momento, sobretudo quando você o orar e o buscar incessantemente. Pai, obrigado pela sua palavra e por esse precioso ensinamento. Tu sabes que não sabemos orar como convém. Portanto, que o teu Santo Espírito continue a nos assistir e a interceder por nós, conforme lhe apraz. Em nome de Jesus. Amém. Que assim você descanse no Senhor. Busque a Ele com fé e persevere numa comunhão íntima e sincera com Ele hoje e sempre. Amém.